Vamos a um cafezinho teológico? Quem chega por aqui é o apóstolo São Paulo, o apóstolo das missões. Ele não caminhou com os 12 discípulos, mas recebeu do mesmo Jesus visões e revelações, tanto para as coisas do seu tempo, como também para as coisas futuras. O Cristo rede vivo e glorificado. Paulo vai escrever algumas cartas, e dentre essas cartas missivas, ele vai escrever 2 cartas para o seu filho na fé, Timóteo. E numa dessas cartas ele vai escrever a seguinte frase: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não nos esqueçamos que Paulo é um homem muito culto e que também está escrevendo para Timóteo, que é filho de um grego com uma judia. Logo, portanto, tinha 2 culturas bem fixadas e enraizadas sobre a sua vida. E é aí que esse apóstolo São Paulo expressa uma palavra que eu quero aqui abordar em relação a nós. Portanto, vamos agora regressar um pouco no tempo e chegar no período de ouro da Grécia, lá no tempo de Platão. No tempo de Platão havia um discípulo bem conhecido, bem afamado, conhecido como Diógenes, o cínico. Esse aí que também serviu de inspiração para a turma do Chaves, pois ele vivia num barril. E é ele que vai cunhar a seguinte expressão: o amor ao dinheiro é a metrópole de todos os males. Avançando um pouco mais no tempo, chegaremos no pensador e grande orador Cícero, o grande orador de Roma, um dos maiores de toda a história. E ele vai cunhar a seguinte expressão: o amor ao dinheiro não encontra limites. Ele escreve isso no seu livro Os Deveres. Por isso, eu quero agora trazer à mente de vocês, ouvintes, uma outra passagem para fazer conexão a esta. Está Jesus caminhando com os seus discípulos, de repente chega um jovem até ele e diz assim: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Daí Jesus diz: você não conhece os mandamentos? Segue-os. E aí ele responde assim: Senhor, quais? E Jesus vai citar o decálogo de maneira parcial, mas ele não vai citar o mais importante dos mandamentos, que é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento e por aí. E aí o discípulo diz assim: Senhor, eu tenho cumprido esses mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus olha para ele, escaneia o interior daquele jovem, encontra quem entronizado no coração dele? Ninguém mais, ninguém menos que Mamão, a riqueza. Daí Jesus vai confrontá-lo em relação a isso, porque Jesus vai dizer o seguinte: olha, vai, vende tudo o que tens, doe aos pobres e depois me segue. Ainda bem que Jesus disse isso, porque se dissesse o contrário, vai, vende tudo o que tem e traga para a igreja, isso seria uma passagem áurea dentro das igrejas, pode ter certeza. Não seria só Malaquias 3:10. Malaquias 3:10 seria fichinha diante dessa passagem, pode ter certeza disso, mas vamos ao que interessa. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero falar para você, querido ministro, querido servo de Deus, e todos nós de maneira geral, que nós não podemos colocar Deus em situação de paridade, em paridade de armas, com Mamon e com qualquer outra coisa, com qualquer outro sentimento. Deus está acima de tudo e de todos. E o dinheiro tem que nos servir e nós não sermos servos do dinheiro. Porque o que adianta você ser um tio Patinhas do mundo gospel, do mundo evangélico? Porque você está negociando a palavra de Deus, negociando a verdade. Porque se eu falar a verdade, a minha igreja vai esvaziar. Se eu pregar o evangelho conforme ele é, aí eu vou ter problema, a minha igreja vai esvaziar ou coisa do tipo. Não. Querido ministro de Deus, querido servo de Deus, quero dizer o seguinte: vamos pagar o preço pela verdade. Não vamos aqui vender as nossas almas para Mamon, porque as escrituras é claras em dizer que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Façamos como os servos de Deus, que não tem bens materiais na terra, mas tem um tesouro incalculável nos altos céus. Então, fique com esta palavra e que Deus abençoe grandemente a sua vida, em o nome de Jesus.